Professor Rafael Sérgio Lima de Oliveira, grande satisfação recebê-lo aqui no nosso ENAP Entrevista. O professor Rafael é doutorando pela Universidade de Lisboa, mestre em Direito, especialista em Direito Público e pós-graduado em Contratações Públicas. E o professor Rafael também é procurador federal na AGU. Professor Rafael, qual a importância do estudo comparado das compras públicas para a evolução das compras governamentais no Brasil? Primeiramente, eu queria agradecer à ENAP. É um prazer imenso participar dessa entrevista, desse conjunto de entrevistas que a ENAP tem feito. E sinto muito honrado. Muito obrigado, Daniel. Não podia deixar de citar aqui o nosso colega, o Eduardo Paracêncio, que tem uma participação importante, sobretudo na inclusão da contratação pública na pauta da ENAP. Bem, falar de contratação pública comparada é importante na minha avaliação, porque o Brasil, como qualquer outro país hoje do mundo, não pode pensar em viver isolado. E o mercado internacional, ele também hoje se preocupa com as compras públicas. E uma das questões relevantes é haver uma harmonização dos sistemas jurídicos dos países, porque isso elimina aquilo que se chama de custo de candidatura. Uma empresa que quer se candidatar no mercado de um outro país, ela tem maiores facilidades e assim ela se atreve, digamos assim, a agir a partir do momento que ela conhece aquele ordenamento jurídico do outro país. E se há uma semelhança entre o ordenamento dos outros países, é uma vantagem para a empresa e o mercado daquele país se torna atrativo para essas empresas. Isso eu falo em termos de empresas que podem trazer investimento. No Brasil, seria relevante, sobretudo, em matéria de infraestrutura, ligados a temas como PPP, parceria público-privada e outras mais. Esse é um ponto que eu acho que é relevante. Depois, as experiências internacionais, elas sempre podem contribuir com a experiência do Brasil. Primeiro que a gente muitas vezes acha que o Brasil é sempre o pior em tudo. E isso não é uma verdade. O Brasil, por exemplo, é bem evoluído em matéria de contratação eletrônica. Nós temos um bom sistema, coisa que muitos países da Europa não têm. Mas é relevante dizer que nós também ainda não temos um avanço em algumas matérias. E vou dar um exemplo mais concreto para se dizer da questão da importância do estudo comparado, é que no projeto de lei que tramita no Congresso, agora, na Câmara dos Deputados especificamente, ele consta uma modalidade de licitação chamada diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação incluída na Diretiva Europeia de 2004 e repetida na Diretiva Europeia de 2014, e que foi, então, transposta, né? O Brasil foi buscar, o legislador brasileiro, digamos assim, foi beber nessa fonte e transpôs esse instituto para o direito brasileiro. Ao menos, né? Há aí uma proposta. E, com certeza, é algo que, se bem utilizado, pode contribuir bastante. Então, é nessa perspectiva de perceber as experiências internacionais, primeiro, para valorizar aquilo que nós temos de bom, e segundo, para transformar, para modificar. Não precisa inventar a roda, muitas vezes. Basta descobrir outras experiências boas que já existem em nível internacional. É possível dizer que há uma tendência de aproximação nos sistemas de compras públicas mundiais? Muito boa pergunta. Sim. A rigor, como eu mencionei anteriormente, essa ideia de harmonização do ordenamento jurídico dos países vem ao encontro do fomento ao comércio internacional. Então, essa harmonização, ela gera uma facilidade para o comércio internacional a partir do momento que elimina os custos da candidatura de uma determinada empresa que não se deixa intimidar com o ordenamento jurídico de um país estrangeiro, porque sabe que há semelhanças entre
o ordenamento do seu país de origem, ela já está acostumada a lidar naquele ambiente normativo, e aquele país para onde ela pretende candidatar-se e, quem sabe, conseguir um contrato. Então, é nesse sentido que, sobretudo, as organizações internacionais têm trabalhado no sentido de construir um ordenamento, de harmonizar as normas de contratação pública dos países. Para você ter uma ideia, a UNCITRAL, a comissão da ONU que é voltada para o comércio internacional, ela elaborou a lei modelo de contratação pública. Não tem uma função aí, é o que se chama de soft law, ela não é obrigatória, mas é no intuito de fazer essa harmonização, de sugerir aos países que adotem procedimentos como aquele previsto na UNCITRAL, exatamente na ideia de harmonizar. Sim, então há uma aproximação, um movimento, inclusive fomentado pelas organizações internacionais, sobretudo. Professor Rafael, importante agora, e o Brasil nesse contexto das compras públicas mundiais? E nesse contexto de aproximação que nós falamos na pergunta anterior? O Brasil, nós poderíamos dizer aí, poderíamos falar de dois pilares. Um, em termos principiológicos. Nós somos bastante harmonizados. Princípios que nós adotamos como legalidade, igualdade, concorrência, transparência, todos esses princípios, eles também estão, posso dizer, no ordenamento jurídico dos países, sobretudo dos países desenvolvidos, e também nas normas internacionais. Entretanto, essa harmonização que tem ocorrido, sobretudo no Ocidente, ela tem sido mais aguda, ela tem sido mais profunda. Ainda que os países não tenham procedimentos iguais, eles têm procurado adotar procedimentos semelhantes. E é nisso que o Brasil tem ainda, eu diria, um certo déficit. Por quê? Por exemplo, o que se fala, quais são os temas que estão na ordem do dia da contratação pública em nível internacional? Flexibilização, simplificação, centralização de compras. Esses temas, eles são uma preocupação no Brasil? Sim, são. Mas o nosso ordenamento está adaptado a esse tipo a esses temas? Não. Nós ainda não podemos dizer que temos um sistema que é vocacionado para simplicidade, para flexibilização, sobretudo. Temos um sistema de centralização, mas ainda bastante tímido, é muito mais um sistema baseado num compartilhamento das ações de compra do que propriamente de uma centralização de compras, que seria basicamente o nosso sistema do registro de preço, que é um compartilhamento, mas não é uma central, uma instituição voltada para comprar. Então, eu acho que o Brasil ainda precisa avançar bastante e diria que, pela minha experiência, essa é, inclusive, a visão em nível internacional, de que o Brasil é um país ainda um pouco fechado nessa matéria. Aproveitando essa deixa, professor Rafael, de conhecimento público, que há um projeto de lei no Congresso para substituir a atual Lei 8666, que é de 1993, e que trata de licitações e contratos. Dentro daquilo que você estudou, inclusive no exterior, o que esse novo projeto de lei tem trazido de modernização para as compras públicas no Brasil? O projeto de lei que está tramitando, ele sem dúvida traz avanços consideráveis. Primeiro, porque existem algumas práticas hoje no nosso ordenamento que foram práticas que foram implantadas pela prática e que são que convergem no sentido desse movimento internacional e que vão ser agora vão estar agora presentes em lei. Um exemplo delas é o credenciamento. Há uma atitude que foi fruto de jurisprudência e de normas infralegais. E, por exemplo, esse projeto traz o credenciamento.
Outra questão é, ele incorpora dentro dele práticas que estavam presentes em subsistemas legislativos e que não estavam no sistema geral, ou seja, no sistema da Lei 8666. E aí posso citar como exemplo a inversão de fase do pregão, que agora passa a ser regra para todas as licitações. Assim como também a contratação eletrônica, que passa a ser extensiva a todas as modalidades de licitação. Então, percebemos aí avanços significativos que nós não podemos negar, como eu já mencionei, a questão do diálogo competitivo, que é um procedimento mais flexível também, claro que de um uso restrito, mas que vai, com certeza, trazer um benefício para a contratação pública brasileira. Outro exemplo que eu acho significativo é que tudo aquilo que estava, muito do que estava no regime diferenciado de contratação pública, o RDC também vai ser incorporado no regime geral, vai deixar de ser específico para determinados setores da contratação. Então, isso eu reputo que é um avanço e que essas práticas estão convergindo para o movimento global de contratação pública. Porém, acho que a gente ainda poderia ter avançado mais. Em matéria de flexibilização, acho que a gente ainda não caminhou tanto. Tem alguns pontos que nós poderíamos já ter avançado, deixar esclarecido, como, por exemplo, a adoção de algumas práticas da iniciativa privada, do mercado privado, trazer para o mercado público, como rotulagem, certificação, até está previsto na lei, mas com uma certa restrição, poderia vir de uma maneira mais ampla. A visão é que vamos avançar, mas não tanto quanto poderíamos e quanto tanto o nível internacional já aceita. Bom, professor Rafael, muito obrigado por essa entrevista e já salientando que teremos uma segunda parte sobre contratações públicas internacionais que vai ser publicada em breve. Muito obrigado, sempre um prazer.